Então, o tema dessa noite é a gratidão que permanece. Eu gostaria de ler com você esse versículo. Salmo de número 50, versículo 23, diz o seguinte: quem me oferece a sua sincera gratidão como sacrifício, ou como oferta, dependendo da versão, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, pelos princípios que o Senhor ministrou às nossas vidas ao longo de toda essa série. E sabemos que hoje não será diferente. Hoje o Senhor ministrará sobre as nossas vidas de forma a nos fazer entender que a gratidão vai nos permitir viver coisas novas. Vai nos permitir viver de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Pois a Tua palavra nos revela diversas vezes que nós precisamos ser gratos. Gratos em todo o tempo, Senhor. Então nós te pedimos, ó Pai, ministra sobre as nossas vidas. Faça-nos entender e saber que a gratidão precisa permanecer sobre nós todos os dias da nossa vida, até o dia que nós nos encontrarmos contigo na eternidade, ó Pai. Deus, muito obrigado. Ministre sobre nós em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu aprendi algo com a minha pastora, a pastora Alessandra. Uma frase que ela sempre dizia é o seguinte: a gratidão nos promove a viver novos milagres. Quando o Senhor nos abençoa, quando nós alcançamos alguma graça do Senhor, e nós somos gratos a isso, Ele olha para nós e Ele vê que nós soubemos retribuir a Ele aquilo que Ele nos entregou. E por essa razão Ele vê gratidão em nós e Ele nos contempla com outras bênçãos, com novos milagres. Não sei se você já deu um presente para alguém, e aí você deu o presente para a pessoa, entrega para ela e a pessoa, de repente, esperando ser uma coisa, quando você entrega, ela vê que é outra coisa. A criança é assim, né? É uma bênção, né? Graças a Deus, a Zoe era bem tranquila quanto a isso. Às vezes eu chegava com um saco do Guanabara, com um doce qualquer. Eu falei, filha, tem presente para você. Ela ficava toda feliz. Não importava o que era, nem o saco que era, mas ela se alegrava em receber o que fosse. Mas tem criança, se você dá roupa, ela fica chateada. Eu era assim. Eu gostava só de brinquedo. Roupa para mim não era legal. Então quando eu pegava o pacote, eu apertava, via que não era um negócio duro, era meio mole, já sabia que era tecido, roupa, eu já murchava. E às vezes Deus nos abençoa e a gente faz como uma criança que recebeu aquilo que não queria e não enche o coração de gratidão. E aí, diante da nossa ingratidão, nós fechamos o nosso coração para receber novas bênçãos, coisas novas. Então nós precisamos entender que a gratidão diante de Deus, por tudo aquilo que Ele já nos deu, tem nos dado, ainda nos dará, vai nos permitir a viver novos milagres. Amém? Então que essa frase ela possa fixar no seu coração, assim como eu já ouvi ela há muito tempo atrás e por muitas vezes. E eu não a esqueço mais, que a gratidão me promove a viver novos milagres. Amém? Mas antes de entrar nesses detalhes, eu gostaria de falar com vocês sobre a vida de alguns homens de Deus, profetas, homens que foram usados por Deus e que não somente foram usados por Deus, mas ao longo das suas vidas eles foram gratos ao Senhor por aquilo que eles viveram. Amém? Lá em Daniel 1, a Bíblia vai nos ensinar que o povo foi levado cativo para a Babilônia. E ao ser levado cativo para a Babilônia, o rei manda que sejam levados cativos para aquela terra os jovens sábios, os príncipes, os jovens de relevância dentro do povo de Israel. E quando aquele povo era conquistado, ele era levado justamente as pessoas de posse, as pessoas de relevância. E Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que depois têm os seus nomes trocados para os nomes babilônicos, eles foram levados para dentro do palácio para serem tratados nas leis e nas orientações, nos costumes babilônicos. E dentro disso, eles receberiam também as iguarias do rei. Os pratos servidos da mesa do rei
seriam também para sua alimentação. Porque o rei não queria que servissem a ele qualquer pessoa. O rei queria justamente as pessoas sábias, as pessoas de intelecto superior, as pessoas de posse, de porte físico, as pessoas bonitas e de boa aparência. Então o que é que ele faz? Ele começa a preparar aqueles jovens. E dentro dessa preparação eles teriam que comer da comida do rei. Porém, Daniel e seus amigos, eles entenderam que eles não poderiam se contaminar com a comida da mesa do rei, com as comidas que eram oferecidas aos deuses babilônicos. Então o que é que ele faz? Não, nós não vamos nos dobrar a esse alimento. Ele conversa com o eunuco que servia a ele, que cuidava dele. E ele fala, nós vamos fazer um jejum. Não vamos nos alimentar disso, vamos comer somente legumes. Então aquele homem fica preocupado porque eu estou cuidando deles para eles serem fortes, de boa aparência, sábios, e se eles forem apresentados diante do rei, e eles não se apresentarem dessa forma, eu serei punido. Então ele faz um teste ali de 10 dias dentro dessa alimentação, dentro desse jejum proposto por Daniel. E dentro daquele período de 10 dias, aquele eunuco que cuidava deles viu que eles estavam mais fortes, com aparência melhor do que os outros homens que estavam sendo tratados com as comidas do rei. E aí eles ficam durante o período de 3 anos passando por esse preparatório para se apresentarem diante do rei. Dentro ainda desse jejum, somente legumes, nada que vinha da mesa do rei. E no final desse tempo eles são achados, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, como os jovens mais sábios de todos aqueles que se apresentaram diante do rei. E ali eles são jovens que ganham um destaque. Ali eles começam a ser vistos como homens de Deus, homens que traziam algo diferente dentro deles mesmos. Só que isso não privou eles de passarem por problemas. Isso não privou eles de passarem por situações que os levariam, de repente, a situações extremas. E aí nós vamos ver as situações como aqueles 3 homens, Ananias, Misael e Azarias, serem jogados dentro da fornalha porque não queriam se dobrar à imagem do rei, para o adorar. Porque eles entendiam que eles só poderiam adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. E ali eles são lançados dentro daquela fornalha para morrer queimado. Porém, o 4º homem da fornalha, o Senhor Jesus, estava dentro da fornalha com eles. E eles, apesar de serem lançados, amarrados, impossibilitados de se locomoverem, quando os soldados olham para dentro daquela fornalha, quando o rei olha para dentro daquela fornalha, eles veem 4 homens transitando livremente no meio do fogo, porém o fogo não os consumia. O fogo não os queimava. Então nós podemos entender que ser cheios de Deus, estar na presença de Deus não nos livra de passar por problemas. Mas nós temos uma certeza, que no meio do problema, o Senhor estará conosco. No meio do problema, o Senhor vai nos dar o escape e o livramento necessário para nós não perecermos no meio do caminho. Mas eu gostaria de ler com vocês, lá em Daniel 3, do versículo 16 ao 18. Antes deles serem jogados na fornalha, há uma frase que eles relatam. Ele fala o seguinte: então, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Ananias, Misael e Azarias, que eram seus nomes hebraicos, responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que erguestes. Então, antes deles serem lançados na fornalha, a certeza no coração deles era de quê? Livramento. A certeza no coração deles era de que eles seriam salvos da maldade, da injustiça e da condenação que um rei estava impondo sobre eles. Mas mesmo assim, se eles tivessem que morrer, eles morreriam com a certeza
de que não adorariam a nenhum outro Deus, senão ao Deus vivo de Israel. Então, o que nós carregamos dentro do nosso coração? O que nós temos carregado dentro do nosso ser que nos dá a certeza do livramento, ou se nós não formos livres, a certeza da nossa salvação? O que nós temos carregado? O que nos dá essa certeza é a gratidão no Senhor. Primeiramente, obviamente, é a fé. Isso aí não tem para onde correr, porque nós somos salvos mediante a graça perante a nossa fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala isso lá em Efésios. E isso nós já temos como certeza. Mas a gratidão nos faz permanecer firmes diante de qualquer cilada. Porque nós sabemos de tudo aquilo que nós já vivemos. Nós lembramos de tudo aquilo que nós já presenciamos diante do Senhor. Seja nas boas situações ou seja nas situações difíceis. Nós sabemos que a boa mão dele sempre esteve sobre nós. E não nos desamparou em momento algum. Então eu sei que na fornalha eu posso ser livre. Mas se eu não for livre na fornalha, eu sou grato por tudo aquilo que eu já vivi. Porque eu tenho certeza que eu estarei com ele na eternidade. Então essa gratidão precisa estar comigo todos os dias. Lá em Daniel 6 também, nós podemos ver que a gratidão nos faz experimentar até mesmo a mudança de decreto sobre as nossas vidas. Daniel, por se destacar no meio do povo, ele começa a despertar a inveja, despertar o ódio de outros homens que serviam juntamente com ele. Porque Daniel se destacava, Daniel era amigo do rei, Daniel tinha ligação, amizade, comunhão diretamente com o rei. Então isso fazia com que aqueles homens que serviam juntamente com Daniel vissem Daniel de uma forma diferenciada. E por saberem que Daniel era um homem fiel, saber que Daniel era um homem que adorava ao Deus verdadeiro, eles armam uma cilada para Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, em direção a Israel, em direção a Jerusalém. E armaram toda uma cilada, chegaram para o rei e falaram o seguinte: ó rei, faça um decreto que diga o seguinte, que durante 7 dias, ninguém poderá pedir nada a nenhum Deus, a nenhum ser, a nenhuma outra pessoa, em favor da sua vida, a não ser a ti, ó rei. Porque você é poderoso, você é grande, você é capaz de fazer todas as coisas. E o rei, obviamente, ali numa posição de orgulho, de certeza da sua posição diante do povo, ele aceita aquele decreto que foi proposto a ele, e ele decreta aquilo. Porém, aquela situação era somente para pegar Daniel orando e condená-lo à morte. E apesar do rei ser amigo dele, o rei entendia que ele não poderia mudar aquele decreto. Ele sabia que ele não poderia revogar o decreto, mesmo quando Daniel é apresentado a ele como alguém que havia orado diante ao Deus de Israel. Então o rei declara para ele que ele vai ter que ser lançado à cova dos leões, porque essa era a pena. E lá no versículo 16 diz o seguinte: então o rei deu ordens e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou Daniel, dizendo que Elá, ou que seja, o que Deus, o teu Deus, a quem serves todos os dias, haverá de te livrar. O rei não era um rei que adorava a Deus. O rei não era um rei judeu, era um rei babilônio. Era um rei que adorava outros deuses. Na verdade, aqui já era até persa. O império da Pérsia já havia tomado o império babilônico. E o rei persa não adorava ao Deus de Israel. Não tinha comunhão com o Deus de Israel. Mas por ele ver a comunhão que Daniel tinha, por ele ver o testemunho que Daniel carregava, quando ele é lançado à cova dos leões, ele declara o seguinte: que o teu Deus te livre dos leões. Qual é o testemunho que você tem carregado? O que você tem feito na sua vida que transmite essa gratidão ao Senhor, que faz com que as pessoas que te cercam vejam e contemplem o seguinte: olha, eu não sei o que você está passando, eu não sei aquilo que você vai enfrentar, mas eu sei que o teu Deus é capaz de mudar a tua história.
Porque nós temos situações na vida, e que você de repente já passou por muitas delas, onde você vê assim, não tem jeito, não tem saída, mas você com o coração grato declara: Senhor, eu continuo crendo em Ti. Senhor, eu não vou retroceder. Senhor, eu não vou desistir, porque eu sei que o meu Deus me dará livramento. E a sua posição, a tua fé e a tua gratidão diante daquilo que você tem enfrentado faz com que as pessoas ao teu redor testemunhem da mesma coisa. E elas são impactadas por isso. Vamos ler lá no versículo 19 e 20. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pôde livrá-lo dos leões? O rei tinha tanta certeza daquilo que Daniel cria, que ele passou a noite conturbado, agitado. Mas ao raiar do dia, a primeira coisa que ele faz não é tomar café. A primeira coisa que faz não é saber o que entrou de imposto, de taxas dentro do seu reino. A primeira coisa que ele faz é buscar a voz de Daniel. Porque se ele não tivesse certeza daquilo que Deus faria, ele não chamaria Daniel. Ele só ia lá ver os restos de Daniel. Mas ele chama Daniel. Daniel, o teu Deus foi capaz de te livrar? E ele, quando pergunta isso, ele não pergunta isso como uma afronta, mas ele pergunta isso como alguém que ouviu falar de um Deus que livra, mas que ainda não havia visto o livramento com seus próprios olhos. E às vezes nós passamos por situações somente para que as pessoas ao nosso redor possam ver o livramento de Deus e reconhecê-lo como Deus vivo. Vamos continuar lá no versículo 26 e no 27. É que aí eu vou resumindo, porque não tem como a gente ganhar tempo e a gente precisa nesse momento. 25, desculpa. Mais tarde, o rei Dario escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas, em toda a terra, nos seguintes termos: paz e prosperidade. Eis que edito um decreto para que em todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído e o seu domínio nunca terá fim. Deus livra e salva. Só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Deus quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. Um Deus pagão, um rei pagão. Um rei que adorava outros deuses. Um rei totalmente cruel, que o Império Persa era um império cruel. Dominava muitos povos, torturava os povos dominados. Mas quando ele contempla o testemunho através do livramento que Daniel recebeu, ele faz uma lei, um decreto, que todos os povos reverenciem ao Deus de Daniel. E qual é o testemunho que você tem dado a respeito do teu Deus? Quando você passa por um problema, você é o primeiro a ir contra e murmurar, esbravejar, a declarar palavras de maldição contra a tua própria vida, ou você traz palavras de bênção, de esperança, de vida sobre você? Porque as suas palavras vão determinar aquilo que as pessoas dizem ao respeito do teu Deus. Porque tem muita gente hoje que só tem experiência com Deus através da tua vida, através do teu testemunho. E elas só serão alcançadas através da tua posição, do seu posicionamento, da sua gratidão diante dos problemas, diante das bênçãos. É assim que Deus vai te fortalecer e é assim que Deus vai te usar para alcançar os seus, para alcançar a tua vizinhança, para alcançar as pessoas do teu local de trabalho. É dentro dessa realidade, nesse contexto onde você se encontra, de gratidão ao Deus vivo que dá livramento, que salva.
É isso que Ele quer fazer sobre a sua vida, assim como Ele já fez por muitas vezes. Amém? Glória a Deus. Mas algo que eu gostaria de continuar tratando aqui, falando, é que Daniel é somente um dos profetas que nós vemos ao longo do Antigo Testamento. Nós vamos ter aí diversos livros dos profetas maiores, dos profetas menores, aqui na Constituição do Antigo Testamento. Só que os profetas, eles eram usados muitas vezes para anunciar aquilo que o povo ia sofrer, aquilo que o povo precisava viver para se consertar e ter uma vida reta diante do Senhor, uma vida justa diante do Senhor. Então, o profeta era esse canal de Deus para comunicar ao povo a vontade do Senhor. Então, o profeta era alguém que conduzia o povo para uma responsabilidade coletiva. Ele vivia algumas coisas na sua individualidade que movimentava uma responsabilidade coletiva do povo. Só que nem sempre isso é fácil. Mas os profetas transmitiam gratidão ao servir ao Senhor. Os profetas carregavam em sua vida um testemunho de alegria e gratidão ao servir ao Senhor. Por mais que tivessem momentos de dor, por mais que tivessem momentos de perda, de desafios, eles permaneciam diante da presença do Eterno e não retrocediam. E eu gostaria de ler com vocês algumas situações. Nós temos o profeta Isaías, o profeta que abre o livro dos profetas maiores, né? Uma sequência de livros dos profetas. O profeta Isaías, lá no capítulo 6, a palavra nos revela que ele, no ano em que o rei Urias morreu, ele viu o Senhor. E ele contempla o templo do Senhor, cheio da glória de Deus, e enchendo todo o templo. E ele vê querubins adorando ao Senhor. E ali, ele, diante daquela visão espiritual, ele vê coisas extraordinárias. E ali ele é chamado ao Senhor para viver coisas extraordinárias. Ali ele é purificado, ali o Senhor declara: quem eu enviarei? E ele se posiciona: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E o profeta Isaías vê coisas extraordinárias naquela situação. Mas o mesmo profeta Isaías, usado por Deus para dar visão ao povo, para orientar o povo, para dar direção ao povo. Lá no capítulo 20, no versículo 3, diz o seguinte: que durante 3 anos, Deus o fez andar nu e descalço, para mostrar como o povo do Egito sofreria nas mãos do povo que iria oprimi-lo. Porque o Egito estava se voltando contra o povo. O Egito estava se corrompendo. O Egito estava vivendo uma situação de condenação. E o profeta, o homem de Deus, chamado para servir a Deus, chamado para anunciar a palavra de Deus, durante 3 anos, andou nu e descalço. E o que ele fez? Negou ao Senhor? Não. Ele se humilhou, passou vergonha, humilhação, porque não há humilhação maior para o judeu do que mostrar a sua intimidade, a sua vergonha, como dizem. E ele mesmo assim o fez, em gratidão ao chamado que ele tinha no Senhor, durante 3 anos, se humilhando. E isso tudo não pelo povo de Israel, mas pelo povo do Egito, para mostrar aquilo que o Egito iria sofrer. Mas ele permaneceu, ele não retrocedeu. O outro profeta, o homem de Deus, chamado desde o ventre da mãe, como relatado no capítulo 1 de Jeremias, no versículo 5. Desde o ventre da mãe, chamado para ser profeta das nações. E no capítulo 1, ali ele tem um encontro com o Senhor e ele é transformado, ali ele é impactado e ali ele é totalmente preparado para aquilo que ele ia viver. Porém, no capítulo 38, ao anunciar diante do rei que eles passariam por momento de sofrimento, de dor, o rei, querendo não aceitar aquilo que o profeta, o homem de Deus, estava falando para ele, manda que ele fosse preso, amarrado e jogado numa cisterna para morrer. O homem de Deus, o homem usado por Deus, o homem fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, foi preso e jogado numa cisterna para morrer.
Mas o Deus de Israel não o abandonou. Levantou alguém para ir lá no meio do pátio, no meio da cisterna, para resgatá-lo. E não o deixou desamparado. E Jeremias parou? Não parou. Continuou fazendo aquilo que Deus o havia chamado para fazer. Ezequiel no capítulo 1, desde o início do capítulo 1, ao longo de todo o capítulo, ele vem revelando coisas extraordinárias que ele viu. Até mesmo a visão que baseia o evangelho quadrangular, da onde que a fundadora da nossa igreja tira a fundamentação do evangelho quadrangular, é diante da visão de Ezequiel, lá no versículo 10, que ele vê um ser vivente com 4 faces, a face de homem, a face de boi, a face de águia e a face de leão. Esqueci do leão, pulei o leão. E a face do leão. E ali ela tem essa revelação, ela tem esse entendimento. E ele contempla isso, daqui a pouco ele vê outras coisas extraordinárias. Depois ele vê anjos, querubins, serafins. E no versículo 28, na parte B, fala que diante de tudo aquilo que Deus mostrou a ele, ele se encontra impactado e sem forças diante de tudo aquilo que ele experimentou. Diante de tanta glória que ele foi impactado. Mas esse homem que experimentou coisas tão extraordinárias, coisas poderosas, viu coisas grandes. E aí nós vamos ver no capítulo 38, no capítulo 37, ele tendo a visão do vale de ossos secos. E nós vamos ver coisas extraordinárias ao longo da vida de Ezequiel. Porém, no capítulo 4, no versículo 12 e 13, esse eu gostaria de ler com vocês. Deus falou para ele o seguinte: olha, o povo vai passar por um momento difícil. O povo vai passar por um momento de opressão e de aflição que será terrível. Mas antes do povo passar, você vai mostrar para eles que, se eles não mudarem o seu posicionamento, eles vão passar por aquilo que você vai experimentar. E diz o seguinte a palavra: Deus fala para ele: tu comerás o pão como tradicionalmente se come um pão de cevada. Entretanto, você o assará sobre uma mistura, ou seja, a brasa que ele vai assar o pão vai ser uma mistura de palha e fezes humana como combustível. Isso não é porque Deus é ruim não, tá, gente? Entenda isso. Deus é malvado, quer torturar o profeta, não. É porque o povo passaria por aquilo ali, porque eles não teriam mais recursos para cozer o próprio pão. E o que eles teriam que fazer? Recolher pouca coisa que tinha para fazer combustível, para assar um pouco de alimento que eles tinham. E quem tinha que demonstrar isso? O profeta, o homem de Deus. E aí ele continua no 13. E acrescentou Yahvé as suas ordens. Assim, os israelitas comerão o seu pão impuro entre as nações pagãs, para onde eu mesmo os desterrar. Deus faz isso não por crueldade. Deus está mostrando para o povo: olha, eu não quero que vocês passem por isso, mas eu estou enviando alguém que vai sofrer aquilo que vocês sofrerão se vocês não tomarem um posicionamento. Se vocês não caminharem comigo, se vocês não consertarem a sua vida, vocês vão passar por isso. E aí nos versículos seguintes, o profeta Ezequiel até declara: Senhor, eu nunca consumi nada impuro. E ao longo da minha vida, eu sempre me mantive puro, eu não quero passar por essa situação. Então Deus fala com ele o seguinte: então, você não vai fazer isso dessa forma. Você vai cozer o seu pão na mistura de fezes de animais. Porque se fosse fezes humanas, ele se tornaria impuro. Já nas fezes animais não seria. Para você ver até mesmo o cuidado de Deus com o profeta. Pô, mas tem que passar por essa humilhação? Mas é o chamado que ele tinha, querido. Eu não sei o propósito, o chamado que Deus estabeleceu sobre a sua vida nesse tempo. E eu sei que você não vai passar por isso em nome de Jesus. Mas você pode ter passado por uma série de outras coisas. De repente um problema de saúde, uma dificuldade financeira, um problema familiar, uma perda. Mas saiba que isso é um testemunho que você carrega, que impactará as pessoas que estão ao seu redor. Mas não desista. Permaneça. Não abra mão daquilo que você está carregando até o dia de hoje. Porque é isso que Deus vai usar para transformar vidas através de você.
Não porque você é bom, mas é porque Ele é maravilhoso. Então não desista. Pega lá um negócio. E aí eu tenho uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, eu quero fazer um convite para vocês. Quem gosta de Coca-Cola? Pode aqui. Pode aqui. Quem gosta de Coca-Cola aí? Quem quer vir aqui pegar Coca-Cola? Pode vir sem medo, gente. Vem, gente, uma pessoa pegar Coca-Cola aqui. Eu vou chamar. Pode vir, Val. Tá vindo, Val? Fica alguém lá na porta no lugar da Val. A Val estava vindo. Eu não sei se ela estava vindo para cá ou se ela ia para outro lugar. Tem que pegar a Coca aqui em cima, Val. A gente arruma depois. Tu vai me imitar, tá? Tudo que eu fizer com essa garrafa, tu faz isso aí, tá? Então tá bom. Levantou? Baixou? Tô com vontade. Tu tá sem vontade aí, Val. Ó, tu é boa de segurar? Sim. Se jogar, tu vai segurar? Vai lá, ó. Tu pode usar as duas. Tem problema não, tá tudo certo. Vamos lá, de novo. Ó. Isso. Mais rápido. Ó, boa, viu, gente? Ó. Sem olhar, Val, sem olhar pra garrafa, igual a minha, ó. Tá bom? Imitou? Agora me imita. Continua imitando, vai. Essa água aqui é boa, gente. Essa aqui é São Lourenço, não é qualquer água não, tá? Não, pode precisar beber não. Vou te dar essa colher de chá. Depois eu te dou outra para tu beber. Obrigado. Val. Pode jogar aqui, joga aqui dentro mesmo. Amém, queridos? Qual foi a diferença da minha garrafa para a garrafa da Val? Passou pelas mesmas coisas, não passou? Foi para o alto, foi para baixo, foi para um lado, foi para o outro. A minha única diferença é que a minha não caiu, a dela caiu. Mas não estava no script, mas deixa quieto. Mas eu poderia até ter jogado a minha garrafa também, que não ia fazer diferença no resultado, certo? O que importa, da forma que nós iremos reagir às situações que nos pressionam, é aquilo que tem dentro de nós. A minha garrafa tinha água. A da Val tinha Coca-Cola, que a Coca-Cola tem gás. Então, quanto mais pressão a Coca-Cola sofre, mais reação ela terá. Essa é a nossa vida. Quanto mais pressão nós sofremos, maior ou pior será a nossa reação. Mas depende daquilo que nós carregamos. Sabe por que Deus usava os homens de Deus, as mulheres de Deus, para passar por situações adversas na vida? E principalmente dentro desses relatos aqui, como testemunho do povo? Porque eles eram cheios da presença do Eterno. Eles eram cheios da presença de Deus. E eles não reagiriam da mesma forma que o povo reagiria ou reagiu em algumas vezes. Por isso que Deus chamou, de repente, você e a mim para passar por certas situações, porque Ele sabe aquilo que nós temos carregado. Então não retroceda. Isso você só vai conseguir permanecer se você continuar se enchendo dele. Porque quanto mais cheios de Deus nós somos, menos de nós temos. É menos vaidade, menos orgulho, menos soberba, menos achismos, menos teorias e mais palavra, mais adoração, mais perdão, mais amor, mais alegria. Então nunca vai passar por momentos de tristeza? Vai passar. Isso é natural. O sol nasce tanto para o justo como para o injusto. A chuva cai tanto para o ímpio como para o crente. Isso é a ordem natural da vida. O Senhor Jesus fala isso lá em Mateus. Mas uma coisa que precisa nos diferenciar em todas as situações é aquilo que nós temos carregado.
É a presença do Senhor dentro de nós. É a sua presença, é o seu Espírito Santo. E através disso nós somos gratos. Quais foram as situações que você passou um problema e hoje em dia você lembra disso e você até se alegra em algumas situações? Porque você fala, naquele momento, Deus estava comigo. Naquela situação, Deus não me desamparou. E o meu coração se enche de alegria. Meu coração se enche de gratidão. Porque eu sei o quão poderoso é ter Deus sobre mim. E dentro de mim, principalmente. Nós estávamos relatando essa semana, já fazendo o plano de parto e tudo mais, e a gente falando, não, a Zoe e Maiara queria normal. Queria normal. Acabou que veio de cesárea. Para a glória de Deus, foi vontade de Deus, formação de Deus ali, tudo direitinho. E agora a gente está fazendo já o planejamento do Noah. Aí agora ela já está querendo correr do normal. Só que eu falei para ela, amor, ok. Ela falou assim, mas você não está falando muita coisa, tal situação. Eu falei, amor, quem vai decidir é o Senhor. Ela queria normal, brigando para ter o normal, mesmo com a indução. Não teve a dilatação necessária, chegou a 4 centímetros de dilatação. Ela foi para o banheiro chorando de dor e falou, Senhor, eu quero normal, mas se for da tua vontade, faz cesárea. Nisso que ela estava no banheiro fazendo oração, a enfermeira chegou e falou, cadê a Maiara? Eu falei, está no banheiro. Ela fala para ela se preparar, porque ela é a próxima a ir para a sala de parto. Quando ela chegou lá, eu dei a notícia e ela começou a chorar mais ainda. Porque ela falou, amor, eu acabei de orar isso. Então nós precisamos entender que o controle, o domínio, a situação, é Ele que manda. Então assim, o homem pode fazer planos, como nós estamos fazendo. Isso é natural. Só que a decisão é dele. E o que cabe a nós é nos alegrar. Sentiu dor, sofreu, chorou. Depois que a Zoe nasceu, está babando até hoje. Estamos, né? Só que o problema da dor foi só com ela. Mas nós precisamos entender isso. Todo momento de dor vai produzir em nós um resultado. Aí cabe a nós nos alimentarmos do resultado que nós estamos propondo a viver. Um resultado em meio à gratidão ou em meio à murmuração. Em meio à alegria ou em meio à dor. E para finalizar, serei bem breve. Sabe por que esses homens e mulheres de Deus permaneceram fiéis? Porque eles entenderam o segredo que Paulo revela lá em Colossenses, 1 Colossenses 5, versículo 16. Do 16 ao 19. O apóstolo Paulo ensina a igreja de Tessalônica e nos ensina o seguinte, 1 Tessalonicenses 5,16. Conservai permanentemente a vossa alegria. Ele não fala assim, fiquem alegres quando tudo estiver bem. Não. Conservai permanentemente, em todas as situações, sempre, a vossa alegria. Em todo tempo estejam alegres. 17. Orai constantemente, orai sem cessar. Em todo tempo esteja em ligação com o teu Pai. Em todo tempo esteja em ligação com o teu Deus. Pois o teu Deus vai te orientar, o teu Deus vai falar contigo, o teu Deus vai te conduzir ao caminho que Ele quer te levar até o final. Amém? Então é alegria, oração. Dai graças em toda e qualquer circunstância. Tem uma versão que diz, em tudo dai graças. Mas eu gosto da King James, que ela detalha em tudo, né? Esse em tudo, ela discrimina aqui. Dai graças em toda e qualquer circunstância. Não importa o contexto, dá graças. Ah, mas eu perdi. Dá graças. Ah, mas eu ganhei. Dá graças dobrada, né? Quando ganha, a gente dobra o negócio. Não importa, em toda ou qualquer circunstância, dai graças. Seja grato, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E 19 para fechar. Não apagueis o fulgor do Espírito. Não extinguais o Espírito Santo. Em algumas versões aí, só vem Espírito, né? E o Espírito está com letra maiúscula, então está dizendo do próprio Espírito de Deus. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando, olha, em todo tempo vocês sejam alegres.
Ore em todos os momentos, constantemente. Em todas as situações, sejam gratos. Mas, principalmente, não apaguem o Espírito Santo que está dentro de vocês. Aquilo que vocês estão carregando, aquela chama que vocês receberam quando abriram o coração para o Senhor. Vocês foram cheios do Espírito Santo. Então não abra mão disso. Continue buscando. Continue se alimentando da palavra do Senhor. Continue contemplando aquilo que Ele tem realizado. Não retrocedam. Não voltem atrás. Porque aí nós viveremos justamente aquilo que nós experimentamos aqui com a Val. Se eu estou cheio do Espírito, eu reajo de uma forma às situações. Mas se a minha vida está se enchendo de problema, se enchendo de fofoca, de murmuração, de questionamentos, se enchendo de coisas que não alimentam o meu espírito, não mais alimentam a minha carne, alimentam a minha natureza pecaminosa, o resultado será totalmente diferente. Então eu te convido a ficar de pé nesse momento, que eu gostaria de encerrar orando por você e com você, pedindo ao Pai que derrame sobre você alegria, fé, porque com fé eu oro ainda mais, amém? Gratidão e principalmente presença, a presença do Espírito Santo. Então eu peço que você coloque a mão no seu coração e que você se permita nesse momento ser ministrado pelo Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós adoramos ao Teu nome, Senhor. Nós bendizemos a Ti e sabemos que Tu és um Pai zeloso. Sabemos que o Senhor contempla todas as nossas necessidades e em todas elas o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona em nenhuma delas, ó Pai. E por essa razão nós somos gratos a Ti. Senhor, em nome de Jesus, mediante tudo aquilo que o Senhor ministrou sobre nós Te pedimos, ó Pai, derrama alegria sobre a Tua igreja. Derrama alegria sobre as nossas vidas, ó Pai. Que constantemente nós possamos estar alegres diante da Tua presença. O problema pode vir, o dia mau vai chegar, isso é natural. Mas que a alegria diante da Tua presença não seja roubada. E principalmente a alegria da Tua salvação. Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos, ó Pai, ensina-nos a orar todos os dias. Ensina-nos a orar constantemente. Ensina-nos a caminhar uma vida de oração diante da Tua presença, Senhor. Ao acordar, ao nos deitar, ao longo do nosso dia, ao longo de uma tarefa diária, ao longo de um transporte, de uma caminhada, que nós possamos estar ligados contigo, ó Pai, em nome de Jesus. Tem uma frase que agora eu não lembro de quem é, mas eu aprendi com ela, Senhor, e eu preciso dividir isso, Senhor, com a Tua igreja nesse momento. Uma vez perguntado ao sábio, em qual o momento que ele orava, qual era o melhor momento de oração que ele tinha, e ele falou, o meu momento de oração é quando eu acordo até o momento que eu vou me deitar. Porque eu vivo uma vida em oração. Eu não tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida em oração. Então, Senhor, nós Te pedimos, ensina-nos a viver uma vida em oração, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, faça-nos ser gratos diante de toda e qualquer circunstância. Pois a gratidão vai nos permitir viver novos milagres, ó Pai. Mas principalmente, Senhor, encha-nos do Teu Espírito Santo. Ensina-nos a buscar a Tua face dia após dia, Senhor. Faça-nos buscar a Tua presença, o Teu Espírito Santo com amor, com alegria, com gratidão, não por aquilo que Ele possa nos dar, mas por aquilo que nós já temos dEle, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, faça-nos ser cheios da Tua presença, Pai. Faça-nos contemplar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós dia após dia, Senhor. E que nós possamos celebrar, em nome de Jesus,
todas as situações que nós venhamos a passar, que nós sejamos gratos, pois nós carregamos em nós o maior dos tesouros, que é o Teu Espírito, Pai. Deus, em nome de Jesus, assim nós Te agradecemos e celebramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. E a igreja adora o Senhor com palmas, celebra Ele em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus!